História da arte tem o significado daquele mergulho que eu já falei para vocês a respeito do estudo, da pesquisa na história da arte. Depois que eu fui estudar com o Van Acker, ele tinha esse hábito, né? Sentava no chão, abria o livro ali no chão e mesmo com a mão suja de tinta, mexia nos livros de arte. Então, deixou de ser uma coisa que não podia pôr a mão, como normalmente se trata o livro de arte, né? Não, passou a ser uma coisa de consulta ali, que a gente podia mexer e tal. Então, nós fizemos um mergulho na história da arte. Eu podia escolher o artista que eu queria estudar, e o estudo era feito copiando a técnica daquele artista, ou fazendo uma espécie de uma releitura. Em alguns momentos, eu fiz brincadeiras, juntando dois artistas diferentes e tal. Em outros momentos, eu fui mais fiel, quando eu queria aprender como aquele artista estava trabalhando. Eu juntei o famoso Homem de Michelangelo, da criação do homem, com a mulher do Botticelli. Nesse outro, essas figuras são figuras que eu olhei, eu vi, estudei na Capela Sistina do Michelangelo. Em algum momento tem essa figura masculina e aquele que seria o Deus Pai, e eu coloquei isso dentro de uma árvore, unido com a paisagem. Então, fiz todo um outro contexto para essa figura. É um tríptico, é um trabalho de 3 partes, renascentista, tipicamente renascentista, e eu fiz o estudo dele, e o original é esse aqui. Então, este é o original, dá para perceber que eu fiz mudanças, eu coloquei esses dois desse lado, essa mulher de costas subindo aqui e tal, fiz um outro contexto, mas foi um estudo a partir desta obra. Tem um Cristo, que provavelmente é do Rafael, e atrás uma paisagem do Bruegel. Então, e aí eu uni os dois artistas. Esses já são estudos específicos de Michelangelo, das esculturas dele. Essa é uma figura feminina, também está na Capela Sistina. E essas são esculturas do Michelangelo que eu estudei e fiz com canetinha hidrográfica. Canetinha hidrográfica. Eu trabalho com canetinha. É a obra do Michelangelo. Eu traduzi para uma versão mais brasileira, com um lencinho na cabeça, com brincos de argola, mas é essa figura que foi transformada naquela. Aqui já tem outras obras. Este é um detalhe de Rubens. Aí a famosa criação do homem, que eu transformei em criação da mulher. Então, essa é a criação da mulher. Aqui é o original, que transformei naquele outro. É um estudo que a gente vai fazendo. Aqui é o quarto do Van Gogh, muito famosa essa obra, o quarto do Van Gogh. Esse é o quadro de Goya, tem a desnuda com roupa, que é muito famosa também. E esse é um quadro do Bruegel. Então, repara essa partezinha aqui do quadro do Bruegel, que vai aparecer no meu trabalho lá. Mulher, no quarto do Van Gogh eu mudei a cama, a posição da cama, abri a janela, porque no quarto do Van Gogh é uma janela fechada, e pus um pedacinho daquela paisagem, tendo uma igrejinha lá no fundo. Então, era uma ideia de, quem sabe, se o Van Gogh tivesse uma mulher
uma namorada e tivesse uma fé e tivesse as janelas abertas, talvez ele não sofresse tanto. Então era essa a ideia desse quadro. Aqui é o seguinte, essa obra é de Rubens, do fim do século XVII para XVIII. Ele é do período barroco. Então, Rubens fez o autorretrato em vários momentos, em várias idades. Então, este é um autorretrato de Rubens. Começo do século, fim do século XIX, começo do século XX, vai aparecer o Ensor, que é um artista que gosta desse quadro e faz uma paródia. Ele fez uma paródia do Rubens. Esse é um quadro do Ensor. É um expressionista. Daí eu juntei esses dois quer dizer, juntei esses dois não, eu peguei este e coloquei junto com essa mulher, como se ela estivesse olhando para esse quadro. Esta mulher é um quadro do Velázquez. Então, nesse estudo, eu fiquei estudando, na verdade eu estudei os três, mas foram colocados esses dois. O retrato do Ensor, e aqui é a mulher do Velázquez. Essa cortina vermelha que tem no fundo é típico do barroco, aí depois vai aparecer em outros momentos essa cortina. Esse é do Rubens, eu não tenho o original dele, mas é uma série de Descida da Cruz, e um deles é esse momento, e é todo um estudo de como Rubens tratava as figuras e as cores, como é que ele organizava a tela. Então, eu ficava lá estudando o trabalho do Rubens. Neste é o nascimento de Jesus, né, o presépio, e aqui eu mudei a Nossa Senhora, eu coloquei uma mulher negra com o bebê, essa foi a minha mudança. O resto do quadro é muito semelhante ao original, e essas três figuras aqui são aqueles três que eu fiz a lápis, que nós já vimos. Esses três, aumentados ali, ampliados a lápis. Então esse é um trabalho que eu fiquei pesquisando como era Rubens, só aqui que eu fiz uma mudança, uma transformação. Nesse eu não mudei quase nada. Esse é uma foto. Aqui eu não mudei quase nada, mas o objetivo desse estudo era esse aprendizado, né? Aprendizado das pinceladas, da forma como Rubens tratava o tecido, o corpo humano, o cabelo, o cavalo, enfim, como é que juntavam as figuras, a união entre as figuras, a paisagem. Então, neste eu fui bastante fiel à foto que eu tinha do quadro do Rubens, e foi realmente um estudo. O objetivo era aprender como Rubens fazia as coisas. Aqui, essa parte existe no Rubens, que é essa figura de Ícaro. O Ícaro está descendo uma comunidade, eu imagino que seja do Rio de Janeiro, e para um menino que está lá, recebendo essa imagem que veio, e com aquele pano vermelho, que é, de novo, simbólico no barroco, sempre aparece esse pano vermelho. Tem os dois, o casal, a partir dessa figura deles que eu estudei, e com os detalhes que eu estudava na figura deles. E esses outros duas pinturas foram compondo esse conjunto. É um bebê e uma menina imaginária compondo esse conjunto. Mas ali é o estudo do Rubens. Rubens de novo. Então, este casal, que é o retrato, olha, outra vez o retrato dele, é sempre o autorretrato dele. Aqui ele é jovem,
é a esposa, pode ser que essa seja a primeira, não sei, e eu faço semelhante aqui dentro deste vaso, eu coloco o Rubens, esse estudo. Aqui eu fiz um outro retrato que não é exatamente esse. É semelhante, né? Mas a minha versão ficou bem diferente daqui, mas é a partir daqui. Isso colocado dentro de um vaso, aí tem uma simbologia toda de, enfim, dentro do vaso. E aí figuras voando a partir das imaginações que vinham depois de um estudo do Rubens. Aqui, essa outra obra veio da... Agora a gente vai para trás. Veio da Piero della Francesca, da Idade Média, comecinho, fim de Idade Média, né? Perto da Renascença, onde existia uma outra figura aqui, eu fiz essa figura bem grande e é uma figura mitológica, né? Ela está muito grande em relação às outras figuras. Mas o fundo tal é tudo inspirado nesse trabalho medieval. E aqui está a Dorô. A Dorô aparece, espiando. A Dorô aparece várias vezes, então ela apareceu aqui. Aquele trabalho é este. Só que aqui a Virgem, que está com o bebê, ela tem o mesmo tamanho das outras figuras. Naquele caso eu fiz diferente, mas aqui o fundo é semelhante. Esse tema da Virgem com o Menino Jesus, isso é muito comum na Idade Média e na Renascença. Existem muitas, muitas e muitas. É uma grande série desse assunto. Agora essa outra que está, que é Fouquet, que foi feita por Fouquet, e que eu fiz uma paródia, mudando bastante, e está ali. Eu mudei muito, então a Virgem é negra, tem uma outra cara, e o fundo também, os anjinhos, eles têm um fundo vermelho, mas eles têm outras caras também. Existia uma figura com o fundo vermelho e os anjos, e aqui essa figura pegou todo um outro contexto, com outras joias, completamente diferente, mas é inspirada naquela figura. Esta já é a partir das virgens medievais e renascentistas, com anjinhos e com crianças no colo, eu fiz essa, que é uma Madonna negra. Esse tema, ele se repete nas minhas obras, com bastante detalhe, e aí eu não é um estudo de nenhum artista especificamente, mas é unindo tudo que eu estudei nesse tema medieval e renascentista e barroco. Coroa do imperador. Então ela é como se fosse a imperatriz brasileira. Então a coroa dessa Madonna é a mesma que o imperador tinha. Unindo de novo esse tema da mulher negra, essa lembra na pré-história as deusas da fertilidade. Elas não tinham cabeça como tem essa, mas aí eu fiz uma mudança, coloquei no meio do mar e tal, mas ela também faz parte dessa influência, que é só uma influência meio distante, mas é a influência da deusa da fertilidade pré-histórica. Essa é uma mulher com guarda-chuva, cor de laranja, que foi típico na obra do Ensor, é uma pesquisa da obra do Ensor. Vê que no fundo tem a cortina vermelha, que é símbolo do barroco, eu sempre volto nesse assunto. E essa é Vermeer, um artista que usava sempre a mulher perto da janela, ela estava sempre fazendo algum trabalho e tinha uma luz muito especial, então isso aí é o estudo da luz do Vermeer. Essa tirinha que a gente chama
ela é um resumo da história da arte. Então, a gente começa no Egito, começa a pré-história, depois passando para o Egito, depois Grécia, a Vitória de Samotrace, que é muito famosa na Grécia, as pinturas romanas, a pintura da Idade Média, parecendo o feudo medieval. Aqui a gente entra no Renascimento e vai já para o Barroco, já vai partindo para o Barroco. Esse é a partir de Rembrandt, e aqui é Rubens, no Barroco, né? O Barroco eu fiz mais amplo, porque eu estou mais interessada nisso, então eu estudo de Rubens. E depois os românticos, realistas, período realista, depois o impressionismo, essas cores, o impressionismo, entrando na arte abstrata moderna, e o Ensor. Essa caveirinha é muito típica do Ensor. Esse é o momento psicodélico. É um momento em que havia muitas festas, momento depois de Woodstock, quando a gente gostava de inventar moda, inventar roupas pintadas para ir às festas, seja roupas pintadas, seja de tricô. Era uma invenção de coisas diferentes, aplicando o desenho nas roupas e, em alguns casos, a própria roupa inteira era feita de costuradas ou pela minha tia Eunice ou pela Beatriz, e eu pintava. Então, geralmente eu encomendava as roupas. Falo que isso aqui é inspirado em artistas e... Esse casaco foi inspirado num artista do Woodstock, que tinha uma roupa de franjas, e aqui existia era uma pesquisa de arte americana, da América Central, da América do Sul, e outros desenhos meus. Mas as franjas vinham da ideia que estava na moda, de artistas que participavam do Woodstock. Então esse aqui é a versão Woodstock. Ele ficava totalmente fosforescente na festa, porque usava-se muito luz negra, então tanto a parte branca quanto a parte colorida era toda pintada em acrílico para ficar fosforescente. Então ele tinha um efeito muito especial. Esse foi para um Réveillon, foi feito na véspera e em cima de um vestido preto, e também era fosforescente. Quando a luz batia, luz negra, ele ficava todo brilhante. As bonequinhas, já anos 80, né? Vamos dar um salto. Aniversário da Ananda, e cada uma tinha um número, e cada uma era um tipo de cultura. As crianças gostavam bastante dessas bonequinhas. Nós fazíamos a mesa da festa, os enfeites, fazíamos teatro para a festa. Temos aquela obra ali que o teatro começou a chover no meio da festa, mas a gente fazia teatrinho de fantoche. Então a gente, enfim, vivia em torno de festas, tanto festas mais baladinhas à noite, quanto festas de criança. E a gente fazia a decoração das paredes, no momento que eu não sabia o que pintar.
e o momento que eu entrei para ser aluna do Vanacker, que eu fiquei meio na dúvida, nesse tempo eu me dediquei muito a fazer enfeites de festas, que era a época do psicodélico. Então, esse trabalho foi feito nos anos 70, nessa época que eu pintava tecido, pintava as roupas e tal, mas depois nós aproveitamos isso nos anos 85, por aí, para umas apresentações na TV em Araraquara, na TV Morada do Sol, que tinha um chinesinho chamado Ling Ling, que fazia uma apresentação e usava essa roupa. Então essa roupa foi usada como figurino 10 anos depois. Como essa blusinha também foi, todas essas peças foram muito usadas. Aqui eu tenho alguns cadernos que mostram essas historinhas que a gente fazia, que eu comecei a fazer na escola, em 1964, por aí. Essa personagem, então, ó, tinha Dorô, a Teia e Sandra, Dorô e Teia, porque era o Colégio Santa Doroteia. E então essa era a historinha dela. Eu criava isso, colocava na parede, e era um jornalzinho mural e fazia sucesso na época. Então, tem todas as historinhas. E era uma história em quadrinhos um pouco diferente, porque eu juntava texto com figuras e tinha uns pensamentos. Ela ficava dizendo que ela não era gente, que ela era um desenho, como ela tinha nascido. E, enfim, era um pouco diferente das historinhas normais que tinha na época. A irmãzinha dela, que era a Teia, a outra irmã, enfim, tinha todas as histórias. Aí era loira, gorducha e sapeca. Era a Dorô. Os grandes olhos azuis, dentes sem cáries, ela era a Dorô. Tem o Sardas, porque naquela época havia um Pimentinha, uma revista Pimentinha, que o moleque tinha sardas. Então a gente gostava de fazer as bonecas com sardas, igual o Pimentinha. E aí, esse é um retrato de uma amiga minha transformada numa boneca, da Marina. Ó, eu sou Marina, eu transformei a minha amiga numa personagem. Aqui era da escolinha que nós tínhamos naquela época, e a Dorô era o símbolo da escolinha. Olha, aqui está a Dorô, no Colégio Santa Doroteia. Ela tinha esses cabelos. Esses cabelos vinham de umas histórias de fada da época. O Vanacker conheceu a Dorô, mas isso foi antes do Vanacker. Isso foi em 64. Eu comecei com o Vanacker em 70, então foi muito tempo antes. E esse escrito, esse texto unido ao desenho, isso era muito comum naquele momento, no momento psicodélico, vamos dizer assim, que as pessoas começavam a fazer essas coisas. Isso na época não existia, o texto era reto, era escritinho normal. Nós começamos a fazer isso, que naquela época não era usual. Assim, por exemplo, APM, Associação de Pais e Mestres. Então, colocar as letras e escrever dentro. Então, a gente fazia essas brincadeiras. E aí tinha... Olha, essa é mais um retrato da minha irmã transformada em boneca também. É uma cópia. Hoje em dia eu fiz o xerox, mas a original disso era mimeografada. Então, era a mesma historinha, só que isso era mimeografado, transformado em revistinha e distribuído pelos alunos da escola. E a gente passava isso no mimeógrafo. Então, um por um. Era um trabalho muito grande para reprodução. Naquele tempo não tinha como reproduzir. E aí tem todas as outras historinhas. Aqui tem um álbum. Aqui é outra coisa, uma aula de dança. É um livrinho, uma aula de dança. Já aqui nós estamos em já 89, quase 90. Então, com poucos traços, porque era feito enquanto as alunas estavam dançando. Então, foi uma aula em Araraquara, da Jussamara.
eram esboços feitos na correria da aula de dança. E aqui tem um livrinho sobre o dente feliz. Então era uma história sobre os dentes, que eu também fazia, que era o dente feliz e tal. Aí no Hotel Elite para arrecadar dinheiro para fazer um centro de dentista, fazer um gabinete de dentista em Cambuquira, porque não tinha. Então as crianças de Cambuquira estavam sofrendo de dor de dente. Então nós fizemos essa festa beneficente. E eu fazia o desenhinho dos dentes. Olha aqui. O convite do baile era um dente chorando. E aqui os dentes estão chamando as pessoas para virem para a festa. Ó. Um dente precisa de você. Aqui a gengiva, ó. Esse dente, a gengiva, o texto escrito aqui. Isso tudo ia para as paredes no Hotel Elite. E as pessoas, e foi feita a festa e imagino que começamos alguma coisa de dentista aqui em Cambuquira nesse momento. Especificamente ela vindo para Cambuquira. Então ela fazendo mala, saindo de São Paulo e tal. Mar é do tempo em que eu achava que eu ia ser uma pintora abstrata, usando somente cores. Mas não tem nada de abstrato nisso aí, mas é um primeiro mar da série. Depois, nessa série, que junto ao abstrato com o mar, também aparece esse Cristo, assim com essas pinceladas bem largas e poucas cores. Então, essa é uma fase que eu tive. Essa fumaça, então de repente, essas coisas como a fumaça, uma gota de água, enfim, eram coisas que eu fazia. E aí as danças, assim, fitas ou cores, né? Cores em volta assim, deixando o fundo. Eu queria fazer o abstrato, esse era o momento. Então aqui de novo, eram cores. Então as cores iam se formando formas, simplesmente sem nenhum objetivo figurativo. Então fui fazendo algumas experiências desse tipo, até que chega um pouco nessa coisa da praia e do mar, que já começa aqui a aparecer algum tipo de forma. Daí já entra no mar. Então esse é o mar, não aquele mar de você ver o mar inteiro, a praia inteira, mas partes do mar, né, ondas. Aí isso vai se desenvolvendo até que chega um momento onde aí entra um momento em que eu começo a estudar com o Van Acker. Então aí o mar se transforma dentro de um contexto da praia. Aí começa a pesquisa da praia mesmo. E aí vem várias praias, essa é de aquarela, aquela é pintura a óleo, essa aqui é pintura a óleo. Então o Van Acker ensinava que o mar era feito de montanhinhas. Então a gente tinha que desenhar as montanhas, desenhar as espumas, senão a gente não conseguia dar a experiência de mar. Então aí já é um estudo de tudo isso. Aí esse mar vem vindo. E aí aqui já é com as imaginações das imagens, das figuras que voavam, etc e tal. E essa última praia, que era uma imagem de uma paisagem tropical. As flores já foram feitas na época que eu conheci, já estava com aula do Van Acker. E eram estudos, né? Então eu já fazia estudos, óleo sobre eucatex, e
eram as flores que tinha aqui em Cambuquira ou na minha casa de São Paulo. Mostra o ateliê da tia Ruth. Isso era feito com pastel, isso é bem antigo. É o ateliê da tia Ruth. Aqui nesse trabalho, tá vendo as almofadas? Ela fez almofadas de propósito, com todas as cores do arco-íris, porque ela gostava dos impressionistas e o ateliê dela não era um ateliê como de outros artistas, não podia fazer sujeira nenhuma, tinha um sofá branco e tinha uma almofada de cada cor, e esse vaso dourado, tudo isso era do ateliê da tia Ruth, em 62. E ela me permitiu pintar, porque criança não podia usar tinta a óleo naquela época. Aquela é a visão externa e essa é a visão interna. Com a tia Ruth, eu fiz essas flores. Um óleo com pastel, essa também, óleo sobre eucatex. Aqui é a famosa, o famoso trabalho acadêmico, que tem um tacho de uma coisa de metal e umas frutas. Isso foi feito no ateliê da tia Ruth também. Esse foi um dos primeiros, no comecinho, um dos primeiros quadros a óleo que eu pintei. Então, eu estava aprendendo a fazer o jarro, que era aquele que tinha no ateliê dela. E mais para frente, já em 65, eu fiz o mesmo modelo, já com os conhecimentos técnicos que eu tinha, então eu fiz questão de fazer o mesmo modelo. A sala branca é a sala que, digamos, que resume tudo que foi, toda a busca anterior, quando eu estava no labirinto, naquele momento que eu não sabia o que eu ia fazer, ou no momento psicodélico das festas, ou no momento da história da arte, o mergulho da história da arte, ou Cambuquira, ou Fazenda, enfim. Quando eu sempre tive um interesse pela arte brasileira, pelo barroco brasileiro, esse interesse começa antes mesmo de eu ter aula com o Van Acker, mas quando eu comecei a aula com ele, a partir de 70, 71, esse interesse foi mais aprofundado, com viagens para Ouro Preto e cidades mineiras, mas houve um momento em que eu vou chegar, vamos dizer assim, eu vou chamar de Tiradentes, o momento em que eu chego numa paz, num lugar tranquilo. Mas antes de entrar nesse lugar tranquilo, eu passei por algumas fases. Então, essa obra, feita por volta de 70, essa foi depois de uma viagem a Ouro Preto, então eu trazia tudo aquilo dentro da cabeça, e isso significa, para mim, é uma fera protegendo o sagrado, porque havia uma época em que a igreja estava muito tumultuada e muita gente estava saindo da igreja, muitos padres deixando a igreja e tudo muito confuso. Então eu coloquei uma fera protegendo o sagrado para que a gente não perdesse, né? O sagrado, digamos, as pessoas poderiam fazer o que quisessem, mas o sagrado não podia ser perdido. Então isso ainda está dentro de uma luta. Esse outro também é mais ou menos da mesma época, um pouco depois, mas é também a partir de viagens, de pesquisa nas igrejas barrocas, aquele contato com a arte do colonial, que é aquilo do nosso período que foi tão importante para a arte brasileira. E nesse momento o Van Acker me estimulava muito, porque ele considerava este período como melhor período, mais importante da história da arte do Brasil. E nesse período eu também fazia imaginações, ainda estava no labirinto das imaginações, então é um teto barroco, mas com os meus personagens.
E sempre tem uma bandeirinha aqui, sempre tem isso, sempre aparece, né? Essa moldura era de um outro trabalho, isso foi restaurado para colocar aqui e é uma moldura muito antiga que nós conseguimos juntar com esse trabalho de teto. Essa é uma obra também, depois de uma viagem para Ouro Preto, que pertence àquela série do Dom Pedro, é o Dom Pedro chegando em Ouro Preto. E aqui tem um teatrinho de fantoches para as crianças, que era o que a gente fazia também nessa época. Bom, essa obra já é bem depois, já é ano 2000, mas é uma história a história da Nossa Senhora Aparecida dentro da minha obra. Esse é um dos trabalhos que faz parte da série. Igreja Nossa Senhora do Carmo, em São João del Rei, e a imagem da Nossa Senhora do Carmo, quando ela vem para ficar perto da gente, quando ela sai lá do altar, quando tem uma festa da Nossa Senhora do Carmo, então eu retratei isso. Esse outro é uma imaginação de um Cristo saindo da cruz e a paixão de Cristo retratada dessa forma. Com a série da Nossa Senhora Aparecida, que foi o que eu fazia para as crianças copiarem, para a gente poder fazer as fotos. Bom, aqui são figuras que lembram, né? Que lembram o barroco, figura de Cristo, Nossa Senhora, mas são figuras mais livres, feitas com aquarela. Na água, então faz parte das minhas imaginações. Essa também é o Anjo Negro. Bom, agora, esse é o Cristo do Aleijadinho, feito em aquarela e usando também caneta esferográfica, e é um retrato da obra do Aleijadinho. Um retrato do Cristo do Aleijadinho. Essa é uma igreja. Essa é a igreja de Tiradentes, Nossa Senhora do Rosário, feito com canetinha, caneta esferográfica. Aqui é a ceia. Essa ceia é uma obra do Aleijadinho, ela está em Congonhas do Campo e é um trabalho de aquarela. Estes são todos os Cristos do Aleijadinho em função a partir de fotos e a partir de estudos do Aleijadinho, feitos com caneta esferográfica. Esse seria o Cristo crucificado. Eu tenho, bom, vamos mostrar tudo aqui. O Aleijadinho não quis fazer um Cristo cheio de sangue, cheio de ferimentos, assustador, como geralmente a gente vê. Ele fez um Cristo que tem assim uma melancolia, uma tristeza, eu chamo de uma tristeza fininha. Então ele transmite, quando a gente vai lá ver o de perto, ele transmite uma tristeza profunda, mas é um outro tipo de tristeza. É muito característico do Aleijadinho. A gente vê isso no Aleijadinho e não vê em outras figuras de Cristo. Então aqui, quando é a morte do Cristo, eu tive a oportunidade uma vez, era possível fazer isso, eu entrei na capelinha, eu subi tem um degrau assim, eu fui lá bem perto e olhei muito de perto esse Cristo que está morto. Só que na verdade ele não está morto, ele está em êxtase. E essa é uma diferença do Aleijadinho para todos os outros.
ninguém faz um Cristo crucificado, eu não vou dizer que ele está alegre, mas ele está em êxtase. A gente percebe que que ele já encontrou com o Pai, que ele já está na plenitude. Essa experiência que eu tive com o Aleijadinho não existe essa experiência a não ser neste artista. Outras pessoas fizeram o Cristo, mas ninguém faz como o Aleijadinho faz. O grande escultor, tanto brasileiro como da história da arte toda, não só do Brasil. Essa é uma Nossa Senhora do Carmo, quando ela sai para a procissão em São João del Rei, na festa dela. Então eu estava atrás e vi ela saindo ali em direção ao povo, com um monte de rosas no andor. Aí fiz um desenho também, lembrando disso, um desenho com caneta esferográfica. Esse já é um outro assunto. Esse chama-se O Príncipe da Paz. Isso é uma aquarela numa época de guerra, acho que era a Guerra do Golfo, se não me engano. E esse cavalo é bem parecido com as obras do Rubens e é como se a esperança de que venha o Cavaleiro da Paz, que existe um sacrário, os anjinhos, a paisagem, as plantas, enfim, era o Príncipe da Paz, aquele que veio trazer a paz naquele momento de guerra. Bom, antes de irmos lá para dentro para ver as outras coisas, esse aqui é um tapete. Isso aqui é papelão, esse que está meio mole, é o papelão, ele foi feito para a procissão de Corpus Christi em Américo Brasilense. Isso era um tapete para a procissão passar em cima e depois eu guardei e está aqui. E também ela lembra as Madonas barrocas. Essa sala, ela vai ser o momento em que, depois de eu ter pesquisado a arte barroca, depois de ter conhecido Aleijadinho, estudado com Van Acker, etc, etc, o tempo passa e eu começo, depois de ter conhecido várias cidades mineiras históricas, eu começo a frequentar Tiradentes com quase todas as férias. Então, eu percebo que neste momento, esses trabalhos quase todos são aquarela, alguns eu usei lápis de cor, outros canetinha esferográfica, mas eles demonstram uma coisa muito simples. Então, de repente, não tem mais muitas fantasias, muitos mitos, de repente as coisas ficaram muito normais, é uma rua, tem um carro, tem uma família. Com algumas exceções, onde tem o Tiradentes aqui, o museu ainda era cor-de-rosa, que ainda não era museu, então era cadeia. Então, as pedras de Tiradentes, as coisas que aconteciam, as coisas que existem ali, começa a ser, a pintura começa a ser muito normal depois que chegou em Tiradentes. Então é como se tivéssemos chegado em casa, como se ali fosse um lugar tranquilo, né, com aqui tem algumas imaginações, mas o básico desses trabalhos já não tem mais grandes mitos. Então ali tem uma praça, né, tem a rua, a visão que a gente tem do morro, com as coisas típicas que tem lá. Então, é um momento de paz, é um momento onde as pinceladas entram nos lugares, a perspectiva fica normal, a procura começa a sumir e entra no encontro. Esse trabalho foi interessante porque eu quis fazer a igreja, eu tive que fazer a igreja várias vezes porque ele não cabia no papel, porque a emoção era tão forte que
que eu não conseguia pôr a igreja toda no papel. Então eu fiz, aquela é uma parte da igreja, essa é outra parte da igreja, e só no terceiro momento é que eu consegui colocar a igreja inteira dentro do papel, porque ela saía do papel, porque o barroco entusiasma a gente. Mas então esse é o momento de tranquilidade. Aqui a gente tem o profeta em Congonhas do Campo. Então aqui é Congonhas, que no fim, quando a gente está por ali, a gente viaja todas essas cidades. Então esse é Congonhas, com os seus detalhes. Quer dizer, o detalhe barroco, o detalhe colonial, ele passa a ser, ele entra no lugar das grandes imaginações, das grandes lutas. Então o grande teatro parece que se torna realidade. Parece que a realidade é um grande teatro e não precisa de muita coisa mais. Não precisa de drama. Agora a gente encontra a paz. É exatamente esse estado de paz, estado de bem-aventurança. Aqui nós temos um outro de Ouro Preto, que também, uma outra aquarela. Essa aquarela de Ouro Preto também demonstra a cidade. Essa também eu tive que fazer vários, que um deles não está aqui, para poder conseguir colocar a igreja dentro do lugar, porque ela também saía do papel. Mas é Ouro Preto. Aí é Ouro Preto. Então a Nossa Senhora do Carmo, aí já é a Nossa Senhora do Carmo da minha cabeça, não exatamente uma imagem que eu estava vendo, mas é a típica Nossa Senhora do Carmo, que faz parte dessas igrejas, São João do Rei, Ouro Preto. Essa devoção da Nossa Senhora do Carmo é muito comum nessa época e nesses lugares. Então, hidrocor foi feito no lugar, é a igreja de São João, detalhes da igreja. Então a gente vê o teto, o telhado que faz essa forma, que era a forma dos navios, é como se fosse um navio ao contrário. Aqui se vê melhor isso. Então isso eu fiquei muito entusiasmada. Olha aqui, ó, o telhado faz isso, porque os marceneiros eram marceneiros de navio. Quando eles vieram para cá, eles usaram aquela tecnologia para fazer as igrejas. Então os traços são todos redondos, né? As linhas são todas linhas redondas e poucas linhas dá para entender o que é. Aqui é o barco, é o mesmo barco, é o mesmo sentido, aqui os pássaros e tal. Então, esses traços mostram a ideia do barco, não só porque eles vieram de barco, eles atravessaram o mar, eles tinham um mar dentro deles. O mar é barroco, a ideia de que o barroco é um voo de pássaro, é como o voo do pássaro, ele é redondo, ele é o vento, ele é o mar, as ondas, tudo isso está aqui, quer dizer, eles tinham tudo isso. E a simbologia também do barco de Pedro, do pescador que vai salvar as almas, e o barco de Cristo no meio da tempestade. Então, toda essa simbologia está aqui nesse telhado e também na construção dessa igreja. Aí são flores, né, que são bem comuns nas casas coloniais. Essa é uma simples janela, bem simples. Então esse é o raciocínio, tem uma cortina desenhadinha com seus detalhes. Então é um momento de simplicidade, um momento onde a gente chega, está no chão, está na janela, tem a mesa, nada, não existe mais nada mirabolante, é uma coisa muito simples. Aqui de novo tem um telhado, uma visão de uma igreja lá atrás, de uma cerca de bambu com as plantas. É muito típico de Tiradentes, todas essas plantas e todos esse bambu, esse telhadinho, o sino da igreja. Então
é uma visão, de novo, da simplicidade. Aqui é uma das igrejas que eu estava naquela tentativa de fazer. Essa é uma outra, não é a Igreja do Rosário, essa é outra igreja. Mas na tentativa foram feitas várias. Algumas, ó, aqui tem só a parte de cima, ali tem ela. E aqui também eu consegui, depois de muita tentativa, fazer a igreja inteira, mas esse não está aqui. É de 73, mas que é muito anterior a esses últimos aí, mas também mostra Ouro Preto, né? A cidade de Ouro Preto. E aí aqui tem as mocinhas na janela, um casal aqui andando na rua, e o palhaço como símbolo do teatro, a música, então a igreja, o comércio, enfim, Ouro Preto. Esse foi 73, quer dizer, é o começo de uma pesquisa de Ouro Preto que depois vai gerar esse tipo de trabalho bem minucioso, como essa igreja cheia de detalhes. Bom, finalizando, eu tenho a Nossa Senhora de Lourdes, que é uma aquarela. Eu acho ela meio fosforescente, assim, no meio da escuridão, ela parece uma figura iluminada. Com fazenda e com cambuquira, as fases, o labirinto, a luta, o mergulho na história da arte, finalmente a parte da psicodélica, das roupas e tal, e finalmente chegamos no momento de paz, no momento de tranquilidade, que é o significado de Tiradentes, das cidades históricas e da arte brasileira, que é a mais importante, o momento de arte mais importante da nossa história, que hoje, ainda hoje, em Tiradentes, existe uma arte brasileira se desenvolvendo, tanto no artesanato quanto nas obras de arte viva em Tiradentes. Tem muito artista que eu conheci lá no Bichinho e em Prados, eu conheci muito artista fazendo obras semelhantes, com a anatomia igual de Michelangelo. Então, ali ainda existe algo real e concreto e novo, e que segue esses padrões de tudo isso aqui que a gente está vendo. Então, para mim, quando eu cheguei em Tiradentes, foi uma espécie de paz, né? Quer dizer, aqui eu estou sossegada. Bom, e aí, terminando aqui, nós temos uma brincadeira que eu fiz durante a pandemia, que acabou virando algo mais sério do que uma brincadeira, que são os oratórios feitos em caixinhas e com simplesmente lápis de cor ou canetão, hidrocor, caneta esferográfica. E eu fui recortando, fazendo as figurinhas e acabou que eu acho que refleti muito a arte barroca, apesar de ser uma brincadeira. Então eles resumem, né? Era o período de pandemia, eles resumem tudo que todas as lutas que a gente teve, e chega nesse momento de felicidade, de fazer um oratóriozinho com muita simplicidade. Então acho que isso é muito importante, a simplicidade.